Senhor Jesus, estaremos lendo o livro de Levítico, capítulo 4, os sacrifícios pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve falar, não deve fazer e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre a ponta das pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor, o altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizeres contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, queimá-lo-á sobre o altar, e fará a este novilho como se fez no novilho da expiação, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhes será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum
de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, aquilo que se não deve fazer, assim for culpado, ou se seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e este lhe será perdoado. Deixa eu virar a folhinha aqui. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado no qual pecou lhe for notificado, então dará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, e pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta por expiação do pecado, e degolará no seu lugar do holocausto. Então o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar para o cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se a sua oferta trouxer uma cordeira por expiação do pecado, sem mancha trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá por suas pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. E assim finalizamos o livro de Êxodo, capítulo 4. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Quero ressaltar que hoje nós estamos lendo no horário da madrugada. São exatamente 3h28. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter uma madrugada de bênção, em nome de Jesus. Amém.